entrou aí. Eu acho que o Costa entrou. Ah, entrou. Bom dia. Cavaco Bom tá dia, com bom penteado, dia. Cavaco tá com penteado poderoso, hein? Top. Aí, Apóstolo. É o Neymar, esse é o cabelo do Neymar, meu irmão. Bom dia, pessoal, bom dia a todos. Neymar não, do Cristiano Ronaldo. Neymar não. Bom Hã? dia. Tem um desenho qualquer. Neymar não. Não? Apóstolo, olha só. Só para entregar a turma aí, tá? Ó, o Roland só tá de brincadeira aí. O Joselito, o Edmar. Nós fomos escandalizados com o Edmar. Ah, Entendeu? Então, todos seus discípulos, hein? nós temos que fazer a reunião do conselho, meu irmão, de emergência. Entendi. Amém. Apóstolo, eu vou Aí- estar com dificuldade nessa internet. A internet aqui tá péssima. Queira Deus que dê tudo certo para me chegar até o final. Amém. Vou introduzir o senhor aí. Eu vou introduzir o senhor aí. Tá bom. Obrigado. Amém, gente. Nosso apóstolo aí vai estar agora ministrando. Sei que vai ser uma bênção aí no nome de Jesus. Que o Senhor abençoe, que o Senhor fale conosco através dessa palavra poderosa, em nome de Jesus. Amém e amém. 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 Então, ontem nós Vai conversamos. gravar, pastor? Ontem nós Vai conversamos. gravar. Ontem nós conversamos um pouco sobre o poder da influência, né? Falamos sobre a mídia, que a mídia quando quer vender um produto, Recording in progress. a mídia quando quer vender um produto, a mídia quando quer vender um produto, eles pegam a imagem desses famosos, né? Que se um famoso aparece do lado de um produto, já é venda garantida, né? Então nós conversamos um pouquinho sobre isso na introdução do nosso tema e depois nós fomos para a história de Josué e Caleb, né? E sendo que na primeira tentativa de Josué em levar o povo até a terra prometida, ele não conseguiu. Por que não conseguiu? Porque a sua influência era apenas na sua tribo e não nas 12 tribos, né? Então ele tinha pouca influência. E é bom lembrar que na segunda tentativa, e foram 40 anos depois, ele conseguiu levar o povo até a terra prometida, porque agora ele tinha influência. E quando a pessoa tem influência, tudo que ela pede, seus líderes fazem, né? Tudo que a gente pede, a liderança faz. Esse é um dos nossos grandes desafios, né? Nosso mestre aí tem nos ensinado muito sobre o discipulado. Inclusive eu lembro, uma ocasião que eu estava lá em Santarém, e o mestre me levou aí de madrugada para ver os preparativos para aquelas peças poderosas de teatro. E eu fiquei impressionado com o tanto de jovens que a gente tinha ali trabalhando, e o pessoal tomando uma sopa, comendo um pão com banana. E eu perguntei ao mestre, como é que consegue? Aí ele só respondeu com a palavra, com discipulado. Então, é uma lição para nós, né? A gente ter um exército, ter um povo que a gente compartilha aquilo que Deus está colocando em nossos corações e aquele povo cumpre imediatamente, faz a coisa acontecer e a gente fica super feliz, a gente fica super alegre com a resposta de obediência a esse povo. Então a gente falou bastante, aproximadamente uma hora que a gente compartilhou sobre isso. E a gente parou aqui quando um líder tem pouca influência, poucas coisas podem ser alcançadas.
mas quando o líder tem muita influência, muitas coisas podem ser alcançadas. E nosso tema é esse aí, né? Lembrando ainda que a gente deu alguma referência e base bíblica, eu dei Números 14, 1, né? Olha que coisa interessante que diz aqui: levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação e diante dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Então disse o Senhor a Moisés e Arão: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Dize-lhes: por minha vida, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo de 20 anos para cima. E os que dentre vós contra mim murmuraste, não entrareis na terra a respeito da qual jurei que lhes faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Mas os vossos filhos que dizeis, por presa serão, farei entrar, e eles conhecerão a terra que vós desprezaste. Vou fazer essa base bíblica também, Números capítulo 14, a partir do 26, versículo 26 em diante. Então, na primeira aula, me referi a essa questão dos 10 príncipes, né? Dentre aqueles 12 que foram espiar a terra, que 10 usaram a sua influência negativamente. Eu falei que a nossa influência pode ser positiva e pode ser também negativa. Nesse caso dos espias, né? Os 10, eu penso que eles jamais esperavam que aquela reação deles, de medo, de pânico, né, dos gigantes, né, eu penso que eles jamais pensaram que aquilo ia produzir uma rebelião no coração do povo, mas foi o que aconteceu. E justamente porque eles usaram a influência negativa, porque eles tinham medo no coração deles, eles levaram o povo a ter um pânico, né? Então, é uma lição muito grande para todos nós, né? Agora, nesses 40 anos de espera na vida de Josué, até que Deus desse a ele uma segunda chance, o que foi que ocorreu na vida de Josué, que pode ocorrer na minha vida, nas nossas vidas, né? A nível de ter influência sobre as pessoas. Porque obter influência sobre as pessoas leva tempo, e não é pouco tempo. No caso de Josué, foram 40 anos, né? A gente sabe que a gente não consegue influência da noite para o dia. E Josué descobriu isso quando ele e Caleb tentaram fazer com que o povo entrasse na terra prometida. Porque, na verdade, quando o povo se sente diante de um grande desafio, eles querem voltar. E foi o que aconteceu lá. Eles disseram: vamos levantar um capitão e vamos voltar para o Egito. Então a pessoa fica acuada, ela fica com medo de seguir em frente, porque ela não sabe o que lhes espera naquela caminhada. Então as Escrituras nos ensinam que eles não queriam seguir a liderança de
de Josué. Por quê? Porque ele não tinha influência. Talvez Josué precisasse aprender muito mais com Moisés, que era o seu mentor, né? Talvez Josué precisava subir um monte mais vezes com Moisés para ouvir o que é que Deus estava comunicando. Talvez Josué precisava aprender táticas, né? De entrar no gabinete de Deus, no escritório de Deus, como o próprio Senhor disse para Moisés, né? Olha, Moisés, faz conforme o modelo que eu estou te mostrando. Então, há um modelo, né? Eu creio, um modelo que o Senhor quer nos mostrar, um modelo de estratégia para cada igreja local, um modelo. Então, e isso é resultado dessa intimidade com Deus, e não é qualquer pessoa que quer investir tempo na presença de Deus. Eu ontem estava compartilhando um pouquinho com vocês, né? Que quando eu me vi diante assim de situações intransponíveis, eu comecei a orar. Eu vinha para cá, para o meu escritório, eu ficava a madrugada inteira aqui sentado e dizendo: Jesus, eu estou lhe esperando, fala comigo, fala comigo, fala comigo. E parecia que não acontecia nada, mas a hora que eu ia pregar, os milagres, a manifestação do poder de Deus era algo tremendo, né? Então, falando ainda sobre influência, a influência nossa, a influência de um líder, ela deve ser muito maior do que a resistência das pessoas. Porque se a resistência das pessoas for maior do que a nossa influência, a gente corre o risco de não sair do lugar. E foi, lamentavelmente, o que aconteceu com Josué no primeiro desafio de levar o povo até entrar na terra prometida, né? E isso é impressionante, assim, e especialmente importante quando as pessoas enfrentam um tremendo desafio. Não sei se vocês já perceberam, quando a gente tem um desafio de colocar um telhado novo, quando a gente tem um desafio de comprar um equipamento de som, quando a gente tem um desafio de comprar um imóvel, né? São situações extremamente difíceis que a gente não sabe qual vai ser a reação do povo. E a gente fica ali, né, exortando e ministrando e passando fé. Então, é interessante que, como a gente costuma dizer, você não pode resistir à vontade de Deus e receber sua graça ao mesmo tempo. No caso de Josué, a resistência do povo foi enorme, foi muito grande, e a sua influência foi pequena demais para que aquele povo fizesse o que era certo. Todos nós desejamos, sonhamos que o povo faça o que é certo, né? Pelo menos para nós, o nosso desafio dessa conduta de caráter, de obediência à palavra, de vida de oração, é uma coisa que a gente não tem descanso, né? Agora, perguntamos, e eu pergunto para mim mesmo, por que razão as pessoas resistiram tanto à liderança de Josué? Por que razão as pessoas resistem tanto à direção, à palavra que a gente libera? Por quê? Por que será que as pessoas resistiram o apelo, o convite de Josué? Uma coisa pelo menos a gente sabe, né? Foi que a autoridade de Josué se limitava apenas à sua tribo. Mas tem algo que eu coloquei aqui, que eu sei que vai tocar muito o coração de vocês. Eu anotei aqui 3 fatores principais que fizeram com que o povo desconsiderasse o conselho de Josué e Calebe e resistisse à liderança deles. Vou repetir. 3 fatores principais que fizeram com que o povo desconsiderasse o conselho de Josué e Calebe e resistisse à liderança deles. Já pararam para pensar nisso, não? O primeiro degrau foi que eles esqueceram do seu passado. As pessoas esquecem de onde elas vieram, as pessoas esquecem que elas chegaram na igreja quebrados, arrebentados, uns drogados, né? Problemas incríveis que as pessoas trazem, né?
mas com facilidade, depois que elas vencem esses obstáculos, que têm uma vida mais abençoada, elas esquecem de onde elas vieram. Então, o primeiro ponto aqui, muito importante, pelo qual eles desconsideraram e resistiram à liderança de Josué e Calebe, é que eles esqueceram do passado. Se eles esqueceram do passado, se o nosso povo está esquecendo do passado deles, é importante a gente lembrar, como o próprio Deus lembra no livro de alguns profetas, de onde nós viemos, como é que nós estávamos, né? E fomos jogados fora, estávamos ali recém-nascidos, ainda cheios de sangue, o Senhor foi, nos levou, nos tratou, nos limpou, colocou uma coroa na nossa cabeça, nos vestiu, e com muita facilidade a gente esquece. Então, quando os judeus estavam no Egito, os egípcios lhes fizeram amargar a vida com dura servidão. Está lá em Êxodo capítulo 1, versículo 4, e com facilidade eles esqueceram disso. Embora não fizesse tanto tempo que haviam deixado o Egito, as pessoas esqueceram de quão miserável tinha sido a vida deles naquela terra horrível. Terra de escravidão, terra de horror, né? Terra de sofrimento, terra de angústia. Tinham que trabalhar o dia inteiro fazendo tijolos, depois tinham que pegar palha e fazer tijolos e prestar conta do serviço que lhes era imposto, e Faraó estava ali, através dos seus soldados, exigindo. E o povo, com muita facilidade, esqueceu disso. Será que o nosso povo está esquecendo de onde eles vieram? Será que o nosso povo está esquecendo que nós, suamos a camisa, aconselhando, ajudando, orientando, noite e dia, atendendo o telefonema? Será que o povo esqueceu disso? Aí é um ponto para a gente considerar. Não é verdade? Se eles esqueceram, é bom que a gente lembre, com muito amor e carinho, de onde eles vieram. Segundo degrau, eles estavam acomodados com o presente. Eles resistiram à liderança de Josué e Calebe porque eles estavam acomodados com o presente. Deus havia respondido o clamor do povo por ajuda, enviaram um líder poderoso que os tirasse da terra da escravidão. E diz lá, então, em sua desobediência, eles se recusaram a entrar em Canaã e, na verdade, já estavam à procura de um líder que os levasse de volta até o Egito. Então, é interessante a gente notificar isso também, que eles estavam acomodados com o presente. Aí entra o risco da gente ficar acomodado, porque é aquilo que a gente tem aprendido aí com nossos mestres, né? A célula é dinâmica, a obra de Deus é dinâmica, e o Espírito Santo está sempre nos trazendo grandes alternativas, né? Escapes, para a gente chegar naquilo que Deus deseja. Então, esse segundo degrau aqui é muito importante. E esse terceiro degrau aqui, que é marcante, que para mim é desafiador, é que eles temiam o futuro. A razão pela qual eles resistiram, né? A razão pela qual eles resistiram à liderança de Josué e Calebe é porque eles tremiam na base do que seria o futuro deles na terra prometida. E já começaram declarando, né? Terra de gigante, terra que devora seus moradores, terra isso, terra aquilo. Esqueceram da promessa de Deus. Deus havia dado a promessa de posse da terra. Deus havia colocado a escritura na mão deles. Então, esse ponto é um ponto muito importante a considerar, né? Por exemplo, nosso mestre agora está em Goiânia, né? Com uma equipe, né? E imagina o coração das pessoas que vieram para Goiânia. O que será que nos espera? Né? Será que nós vamos atingir o mesmo sucesso aqui de Santarém? Né? Mas a gente com facilidade esquece que Deus está sempre pronto a nos orientar, a abrir os nossos olhos, colocar colírio nos nossos olhos. Então, o terceiro ponto, eles temiam o futuro. Por que razão eles desejaram levantar um novo capitão e voltar para o Egito? Porque eles temiam o futuro.
Será que o nosso povo está temeroso em relação ao futuro? Será que os desafios que a gente tem colocado são desafios gigantescos? Será que o nosso povo não está lembrando do que foi o passado, que Deus abriu o Mar Vermelho, que Deus fez cair pão do céu, que Deus nos deu água da rocha, os milagres que Deus fez? Por isso eu admiro o salmista quando ele diz: quero trazer à memória, à minha lembrança, as coisas que me trazem esperança. Então, eles temiam o futuro. A raiz dos seus problemas, na verdade, era o medo, que é que nós vamos enfrentar pela frente. Eles temiam o futuro porque eles tinham medo. Quando Josué e Calebe olharam a terra de Canaã, eles viram apenas o potencial. O que é que essa terra pode representar para nós? Terra que manda leite e mel, terra abençoada, terra próspera, né? Terra em que nós vamos expandir, nós vamos crescer, nós vamos nos tornar uma nação. Enquanto Josué e Calebe viam o potencial, os demais, o restante do povo, via somente obstáculos. E não é fácil remover o obstáculo ou os obstáculos do coração de um povo temeroso, que está tremendo na base. Mesmo que o Senhor tivesse prometido que daria para eles aquela terra, eles estavam com o coração tremendo de medo. O que é que nós vamos enfrentar aí pela frente? E aí nós chegamos à conclusão, que os nossos seguidores, eles têm medo, muito medo, eles têm pânico quando eles se veem diante da perspectiva de pisar num território desconhecido. Um território desconhecido faz tremer a nossa base. O que é que nós vamos enfrentar? E eu percebo que quanto maior o desafio, maior é o medo. Quanto maior o desafio, maior é o medo. E o que é que faz com que as pessoas tenham condições de superar o medo e prossigam em frente, apesar de tudo? A liderança. Se a liderança tem influência, se a liderança tem fé, se a liderança é corajosa, se a liderança é ousada, é o tamanho do líder, não do desafio, o que define se as pessoas vão conquistar ou não um novo território. Se a influência do líder é grande o suficiente, o povo vai segui-lo por onde quer que ele vá. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero repetir, se a influência do líder é grande o suficiente, o povo vai segui-lo por onde quer que ele vá. O medo da derrota, o medo do fracasso nos impede, sempre vai nos impedir de obter a vitória. E graças a Deus que o Senhor nos dá a vitória por intermédio de Jesus Cristo. Nós somos um exército campeão, né? Nós somos um exército que sempre vai triunfar. Então, é muito tremendo quando o líder tem influência, muita influência. Então, a influência do líder tem que ser maior do que a resistência do povo. Quando Josué e Calebe tentaram liderar o povo, a terra prometida pela primeira vez, eu já disse, estou repetindo aí algumas vezes, faltava-lhes influência. E como resultado, conseguiram muito pouco. Quando nos falta influência, o resultado é que nós conseguimos pouco. Quando nós temos muita influência, tudo que a gente solicitar, a liderança vai fazer. Porém, é o nosso caso, 40 anos de ministério, né? Eu dou glória a Deus por isso, porque agora a gente começa a ter um pouquinho de influência, né? 40 anos depois, simplesmente 40 anos depois, Josué tentou novamente e o povo o acompanhou com muita alegria.
E porque o povo acompanhou com muita alegria, eles entraram na terra, que agora Josué tem influência sobre aquele povo. Porque o povo seguiu Josué com alegria, porque ele se tornou um líder de grande influência. Ô Senhor, nos ajuda. A liderança é influência, nada mais, nada menos do que isso. Agora nós vamos subir a um outro patamar, que eu considero muito importante e que eu estou buscando para a minha vida desesperadamente, buscando para a minha família desesperadamente, buscando para os meus pastores desesperadamente. Existe alguma área na qual você não está alcançando tudo que poderia alcançar? Existe alguma área na qual você não está alcançando tudo que poderia alcançar? Relembrando que quando um líder tem muita influência, muita coisa pode ser alcançada. Veja esse texto em 2 Coríntios, capítulo 5, 9 a 11. É por isso também que nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo, e assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens, e somos cabalmente conhecidos por Deus. Espero que também a vossa consciência nos reconheça. Paulo está chamando a atenção para a vida que ele leva diante de Deus. Ele está colocando a sua vida como um desafio. E é bom lembrar que ele disse: sede meus imitadores, como eu sou do Senhor Jesus. Como foi que Josué, outrora um líder incapaz de persuadir as pessoas, transformou-se no líder capaz de levar os filhos de Israel a entrarem na terra, a terra prometida aos seus antepassados. Por que razão a sua influência cresceu tanto? Por que razão a sua influência cresceu tanto? E aqui agora nós vamos entrar no coração dessa mensagem. E a minha oração é para que essa parte toque o seu coração de uma maneira muito especial. Que o Espírito Santo esteja agora pairando sobre a sua vida. Que o Espírito Santo possa lhe revelar o coração dessa mensagem. Porque até agora foi tudo uma preparação para a gente chegar nesse coração, nessa parte da mensagem que é muito tocante e sempre foi tocante para a minha vida. Eu já ministrei essa palavra várias vezes, e quando eu chego nessa parte, em certas ocasiões, eu chego a ficar emocionado. A influência de Josué cresceu porque ele era correto. Josué tinha uma vida íntegra. Josué tinha vida com Deus. Josué era um desses homens que vivem mais no céu do que na terra. E eu quero repetir, Josué era correto. Desde o princípio, Josué queria fazer a coisa certa. Ele queria ser um exemplo, ele queria ser um modelo. Ele queria dizer para o povo: é possível a gente entrar na terra, basta obedecer. Josué havia tentado conduzir o povo na direção certa, mas o povo não aceitou. E é bom a gente notificar que a primeira geração perdeu a oportunidade de obedecer a Deus e prosperar. Prosperidade é resultado de obediência. Josué foi próspero, sua casa foi próspera, sua família foi próspera, porque ele perseguiu o caminho da obediência, e obedecer é melhor do que sacrificar. A geração seguinte não perdeu a oportunidade. Outra coisa, irmãos, queridos pastores, queridos líderes, Josué não era apenas um homem correto.
Josué não era apenas um homem correto. Josué tentava ser um modelo de vida correta. Como resultado disso, ele se superou como líder. Se você deseja fazer grandes coisas em sua liderança, então você deve viver de acordo com o padrão apresentado por Josué. E o que é, apóstolo, o padrão de vida apresentado por Josué? A lei da influência na vida de um líder é que faz com que todos façam o que ele solicita. Influência. Liderança é influência. Nada mais, nada menos do que isso. Então, primeiro detalhe aqui, ele era correto. Segundo, Josué era um homem de oração. Josué era um homem de oração. Você vê Josué subir no monte com Moisés. E quando Moisés desce do monte, Josué continua no monte. Então, Josué era um homem de oração. Quando Moisés voltava do acampamento, depois dos momentos que tivera na presença de Deus, o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Está lá em Êxodo 33, versículo 11. Josué não era o tipo de homem que estava preso à barra das vestes de Moisés. Josué desenvolvia seu próprio relacionamento com Deus. Veja aí, segundo ponto, ele era um homem de oração. Próximo degrau, Josué era um líder obediente. Nunca tente explicar Deus até que você lhe obedeça. Obediência é o caminho. A única parte de Deus que entendemos é aquela a qual obedecemos. Josué obedecia a Deus como servo, como guerreiro, como líder. Ao falar aos filhos de Israel, persuadindo-os a entrar em Canaã, ele o fez como alguém que entendia os segredos de Deus e o coração de Deus. Que coisa tremenda! Que coisa tremenda! O próximo passo aqui, nesses traços tremendos, né? Nesse perfil do líder que agrada o coração de Deus, nesse perfil do líder que tem influência sobre o seu povo. Josué era um homem de fé. Josué disse: o Senhor nos dará Jericó. Jericó está nas nossas mãos. Basta a gente fazer as loucuras que Deus está nos mandando fazer. E ficar gritando que nem um doido diante das muralhas de Jericó é só coisa para quem realmente anda com Deus. Porque às vezes Deus nos manda fazer algumas loucuras. Fé. Josué era um homem de fé. O líder que tem influência sobre o seu povo é porque ele é um homem de fé. E nós estamos entrando aqui nesse coração da mensagem, né? Sobre os traços do caráter desse obreiro poderoso, né? Porque no meio de 2 milhões de pessoas, apenas Josué e Caleb entraram na terra, porque eles perseveraram, perseverança. Nós jamais voltaremos atrás, nós estamos num caminho sem volta. Todas as pontes para voltar, Deus derrubou todas elas, nós temos que seguir em frente. Como Paulo disse, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu quero ir para frente, eu quero ir para frente, para frente, para frente, e aquelas pessoas que estão me seguindo vão para frente também, em nome de Jesus. Então, fé, a vida de Josué é uma vida marcada por coragem. O líder precisa ter coragem de enfrentar os seus gigantes, os seus Golias. Enquanto Saul tremia de medo, junto com Jonatas, e o Golias ali 40 dias dizendo impropérios contra os filhos de Israel, chega aquele jovem ousado e diz: o que está acontecendo aí? Pode deixar comigo que eu derrubo esse gigante. E quando Davi derrubou o gigante, o povo fez festa. Não foi o rei que derrubou Golias, não foi Jonatas que derrubou Golias, mas foi alguém que tinha fé. Se na sua liderança tem fé, você vai derrubar os Golias
e os seus súditos, né? Os seus obreiros vão regozijar e vão entrar em fé. E outra coisa, quando nós assumimos um novo degrau, um novo patamar, todos os nossos liderados alcançam um novo patamar também, porque nós somos a porta da igreja, nós líderes. Então, esse outro ponto muito importante, né? A vida de Josué foi marcada pela coragem, como nos momentos que levantou contra outros espias, principalmente nas lutas e guerras contra os amalequitas. A sua coragem não é nada mais senão fé em ação. Josué viveu sua vida de acordo com a seguinte fórmula: coragem mais obediência hoje e nós teremos sucesso amanhã. Quando a fé de um líder é grande, ele pode fazer qualquer coisa. Como diz o ditado, o velho ditado. Deus não coloca nenhuma limitação na fé, e a fé não coloca nenhuma limitação em Deus. Próximo ponto muito importante na vida de Josué. Por que razão, né, ele se tornou um líder de grande influência? Porque Josué era um homem de compromisso. Josué era um homem de compromisso. O nível de compromisso de Josué pode ser visto em várias ocasiões na sua vida, em especial na disposição de colocar a sua própria vida em risco pelo povo de Deus. Josué assumia a liderança da batalha. Josué ia na frente, ele aprendeu isso com Moisés. Moisés levantou o seu cajado, saiu na frente, levantou o cajado diante do Mar Vermelho. Ele aprendeu com o seu líder. Josué participou de grandes batalhas, em que seu exército era suplantado em número. E os israelitas quiseram apedrejá-lo, quando Josué se levantou para lutar contra aquelas multidões. Josué nunca deixou de dar o melhor de si por aquilo que realmente acreditava. Josué acreditava na vitória. Josué sempre creu nas promessas de Deus. Josué creu naquilo que Deus lhe disse, e ele pensou consigo mesmo: se Deus está falando isso comigo, esse povo que está comigo vai alcançar as bênçãos que eu tenho alcançado também. Próximo ponto na vida de Josué: o seu companheirismo. Josué estava sempre lado a lado. Isso é muito lindo quando nós temos amizade, né? Quando nós temos amor, quando nós temos compromisso, quando nós temos companheirismo. Como é lindo quando nós aprendemos a viver em equipe. Viver em equipe é o segredo do sucesso. Geralmente, quando a gente olha para o time, a gente olha para o artilheiro, mas a gente esquece que a bola sai da mão do goleiro. Eu não entendo muito de futebol, nunca gostei de futebol. Eu gosto quando tem Copa do Mundo. Eu entendo muito pouco, mas eu sei que a bola sai da mão do goleiro. E todo time se articula para colocar a bola no pé do artilheiro. Não é? E de repente só o artilheiro aparece. Mas quer saber? O time jogou bem e o time conseguiu vencer aquela partida. Meu Deus. Meu Deus, nos ensina a viver como equipe, Jesus. Por favor. Por favor, Senhor, a igreja brasileira precisa viver como equipe, Senhor. Nós somos o corpo de Cristo, Senhor, nós fomos levantados para essa hora, Senhor. Essa hora de grande conflito nas regiões celestes, Senhor. Esse momento em que a tua igreja peleja contra principados e potestades. Não há saída para nós a não ser, ó Deus, nos unirmos como equipe, como corpo de Cristo para resistir principados e potestades. Sopra, Senhor, o fôlego da unidade sobre nós.
Nos faz entender, Senhor, que o nosso irmão, seja ele quem for, onde quer que esteja, faz parte dessa equipe, Senhor. E que a bola de vez em quando vem no pé daquele irmão e depois ele passa para outro e dá o passe para outro. Senhor, nos levanta como equipe na nação brasileira, Senhor, e é essa equipe que vai conquistar essa nação, porque essa nação pertence ao Senhor Jesus. E a palavra declara: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Pai, levanta os Josués, homens e mulheres que têm influência, que somos uma equipe, que desenvolvemos, ó Deus, esse laço de amor e companheirismo. Nos socorre, Pai, socorre a igreja nesse momento, Senhor. Porque quando o Senhor olha para a igreja, o Senhor vê o corpo de Jesus, nada mais, nada menos que o corpo do Senhor Jesus, e o corpo do Senhor Jesus será sempre vitorioso, apesar dele ser morto e a cruz e ser sepultado, ao terceiro dia ele vai ressuscitar. E nós cremos que é a hora do corpo do Senhor ressuscitar para a glória de Deus, ressuscitar para a glória de Deus. Pai, nos ajuda, Senhor. Companheirismo. Josué amava seus líderes, Josué amava aqueles que ele estava formando. Meu Deus. Meu Deus. Esse homem era compromissado. E as pessoas agora começaram a olhar para Josué e a olharem para si mesmo. E eu penso que eles disseram consigo mesmo: se esse homem tem essas características, se esse homem tem esse perfil, nós queremos ser iguaizinhos a ele. E por causa da parceria que Josué tinha com Deus, Josué e os filhos de Israel foram capazes de conquistar Canaã. E nós seremos capazes de conquistar o Brasil e as nações, porque foi o Senhor quem disse: pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por sua possessão. A conquista de Jericó mostra de um modo muito mais claro que a parceria com Deus suplanta qualquer outra vantagem. Um homem de influência é um homem que tem parceria com Deus, compromisso com Deus e compromisso com seus liderados. Na verdade, a prioridade na vida de Josué era o seu caráter. Um caráter ilibado. E quanto é importante a gente olhar para dentro de nós a cada dia e declarar como Davi declarou: Senhor, sonda-me, vê se há, Senhor, algum caminho mau dentro de mim. Senhor, por favor, guia-me pela vereda da justiça. Josué, como disse ainda há pouco, supervalorizava o que era certo, o que era correto. Ainda que não fosse popular, essa postura criou um forte fundamento sobre o qual pode construir uma influência ainda maior. Você quer uma influência ainda maior? A influência de Josué cresceu tanto e cresceu muito por causa do seu relacionamento com Deus. Outro fator muito importante no crescimento de sua influência foi o impacto que Moisés exerceu sobre a sua vida. Então, eu queria deixar essa palavra tão rica, tão poderosa, porque o último detalhe na vida de Josué, sua prioridade máxima foi a sua família. Se você der prioridade à sua família em primeiro lugar, toda a comunidade será abençoada. Mas se você colocar a comunidade em primeiro lugar, a comunidade terá dificuldade de ser abençoada, porque a família está nos planos de Deus
a família está no coração de Deus. Por isso Josué disse, no capítulo 24 do versículo 15, se vocês quiserem adorar outros deuses, deuses de pau, de pedra, de gesso e de madeira, é com vocês. Porque eu dou prioridade à minha família. E eu quero dizer a todos vocês, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que todos os nossos pastores que estão aí na audiência possam declarar o que Josué declarou. Sua família é a sua primeira célula, sua família é a sua primeira igreja. Que possamos dizer, como aquela canção muito linda do Regis Danese, como Zaqueu, eu quero subir no mais alto que eu puder, e olhar para ti e chamar sua atenção. Entra na minha casa. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre vós o seu rosto. Mais uma vez foi uma grande alegria estar com vocês e poder falar sobre esse grande líder, um homem de influência que foi Josué. Um grande abraço. Deus abençoe a todos vocês. Aleluia.